Fala pessoal! Hoje estamos com mais um vídeo do Magias e Dragões e vamos falar dos Elfos, uma raça do Tormenta 20, interessante, mas com uma história trágica. Então galera, vamos começar aqui pelas regras dos Elfos e depois nós vamos falar da história dos Elfos, né? Então vamos sem enrolação. Primeiramente, os Elfos ganham mais 4 de inteligência, mais 2 de destreza e perdem 2 de constituição. Graça de Lórien. Seu deslocamento é 12 metros ao invés de 9. Herança férica. Você recebe mais 1 ponto de mana por nível. Sentidos élficos. Você recebe visão na penumbra e mais 2 em misticismo e percepção. Daí você já viu que a raça élfica é uma raça muito boa para ser praticamente qualquer classe desse sistema. Claro, classes que utilizam inteligência e destreza, mas nem tanto assim para ser classes guerreiras, apesar de ganhar pontos de mana. Aí tem umas outras questões. E agora vamos para a história dos Elfos. Os Elfos são filhos da deusa Glórien e são uma raça que prezam muito pelas artes, pela magia e pela beleza. E o que eles têm de apreço por essas coisas, eles têm de arrogância também. E eles costumam ser odiados pela maioria das outras raças. Pelo menos no mundo de Arthur. Os elfos vivem muito. Podem atingir até os 250 anos. E isso exerce uma forte influência sobre a personalidade deles. Eles são muito mais introspectivos. E eles gostam de cultivar muito das suas amizades e também de suas inimizades. Os elfos costumam ter como inimigos os globinoides e as suas armas tradicionais são o arco e a espada. Agora vamos para uma parte mais da história dos elfos mesmo, né? Primeira coisa que eu tenho que falar sobre isso é que muitos dizem que os elfos evoluíam dos elfos do mar e que na verdade teriam sido criados por Glórien, ao invés dessa história de ter evoluído dos elfos do mar, em uma região distante e desconhecida. Milhões de anos depois, os elfos embarcaram numa frota para o continente de Llanowar. Conhecidos por sua arrogância e orgulho, os elfos fundaram o imponente reino de Llanowar. O território escolhido pelos elfos para estabelecer sua nação era ocupado por hobgoblins, que era a raça nativa desse local. Como houve um conflito, o que aconteceu? Os goblins acabaram sendo obrigados a irem para o sul. E os elfos foram bem-sucedidos em, entre aspas, limpar a área escolhida. O poder da nação élfica era inquestionável nesse período. Mas a relação com os seus vizinhos era muito ruim. Quilanas, o regente dos elfos na época, recusava a visita de emissários e não permitia a passagem de rotas comerciais através de seu território. Seu governo se baseava em isolar os elfos de todas as outras raças. A própria raça élfica se considerava perfeita, evitando contato com raças inferiores. Daí vem o ódio que as outras raças têm dos elfos. Os humanos que habitavam Llanowar na época assinaram um tratado entre si, garantindo que nenhum reino humano próximo a Llanowar poderia interferir nos assuntos élficos, fosse para o bem ou fosse para o mal. Coincidência ou não, os hobgoblins retomaram a ofensiva pouco tempo depois da assinatura do tratado. E desta vez as coisas seriam diferentes. Enquanto a confiança excessiva dos elfos deixou-os despreparados para a guerra, o esforço dos hobgoblins em desenvolver nova tecnologia foi recompensado. O ataque repentino das imensas e assustadoras máquinas de guerra por pouco não derrubaram Llanowar. Desta vez sem condições de expulsar os hobgoblins, os elfos podiam apenas se defender. A guerra durou séculos, sem ter um lado vencedor. Até que os Bugbear chegaram com Thor Iron Fist. Enquanto acontecia a guerra entre os elfos e os hobgoblins, Thor Iron Fist fez um plano para conseguir as máquinas de guerra dos
hobgoblins e formar assim a Aliança Negra. Ele foi até a capital dos elfos e raptou Tânia e ofereceu-a ao líder dos hobgoblins. O rapto da princesa Tânia dentro do próprio Palácio Real foi um golpe duro demais para o regente Quinlanas e os seus súditos. Desmoralizados e em inferioridade numérica e encurralados ante a selvageria da aliança, os elfos caíram. Lenórien caiu. Respeitando o Tratado de Llanor, nenhum reino humano se envolveu no conflito. Os elfos se recusaram a fugir e foram cruelmente assassinados. A cabeça de Quinlanas foi suspensa no centro da antiga cidade, como estandarte da vitória hobgoblin. Hoje, a área correspondente a Lenórien foi rebatizada como Rannak, pertence aos hobgoblins, como parte do Acordo do Thror. Hoje em dia, os elfos são um povo sem pátria e repleto de mágoa. Boa parte dos sobreviventes fugiu para o norte, em direção a Hannon. Prevendo o massacre que viria a seguir, correm rumores sobre o movimento de resistência crescente ao sul de Llanor. Talvez por rancor, nenhum elfo sobrevivente se importou em alertar os outros reinos sobre os planos de conquista da Aliança Negra. Dizem que o trauma emocional provocado pela destruição de Lenórien transformou os elfos em uma raça nômade, um povo de viajantes. Por esse motivo, elfos podem ser encontrados em praticamente qualquer ponto de Arton, mas raramente formam comunidades maiores que uma família, com poucas exceções, como a Vila Élfica de Valcária. Sobre a religião dos elfos, quase todos eles adoram Glórien como a sua elfa, mas muitos culpam ela pela tragédia de Lenórien. E muitos viraram as costas para ela e começaram a adorar outros deuses, mesmo ignorando a existência dos mesmos. Graças a esse ressentimento, são raros os clérigos de Glórien, mas aqueles que restam são devotados e fervorosos. Como já dito algumas vezes, você vai ver o card aqui na direita. Nós já abordamos essa história do porquê que a Glórien caiu e em vários vídeos do nosso canal. É só você clicar aí no vídeo dos deuses que você vai ver o porquê que a Glórien caiu dessa forma. Mas a Lyanna também é uma outra deusa que os elfos costumam adorar. Outros deuses que também aparecem entre os deuses que os elfos adoram são o Grande Oceano, Mará, também chamada de Liumnar pelos elfos, Rinin, também chamada de Quindalas, Zais, Khazir Tanier, Demônio da Noite. Ele é chamado dessa forma pelos elfos. Alguns sacerdotes Megaloc, mas eles são bem raros. Principalmente os que preferem viver em regiões perigosas, como as Montanhas Sanguinárias. Entre os deuses menores, um conhecido é Set, o deus elfo dos arqueiros. A Tenebra também desperta a atenção dos elfos. E dizem que existem cultos antigos que pertenciam à Tenebra dentro mesmo de Lenórien. Esses elfos também são conhecidos como elfos negros. E eles cultuavam ódio a Glórien. Eles são liderados por Berforan, um líder dos antigos espadas de Glórien. Agora vamos para as divisões entre os elfos. Existem os elfos do céu, que são conhecidos por serem uma raça que se originou entre a união de Ridora, o rei dos dragões azuis, e a donzela élfica Hanna. Os elfos do mar, que tem poucas semelhanças com os elfos terrestres, né? Foram criados pelo Grande Oceano há 1 bilhão de anos. E os elfos negros, como eu mencionei agora há pouco, eles são uma seita devotada ao ódio a Glórien. São formados por elfos que sofreram grandes traumas e desilusões durante a queda de Lenórien perante a Aliança Negra. Correm boatos de que os elfos negros já existiam antes da queda de Lenórien, quando os elfos, apesar de terem Glórien como sua principal divindade, eram abertos ao culto de outros deuses. Muitos elfos, principalmente os clérigos de Glórien, negam com todas as forças, enquanto outros se recusam a falar sobre isso. Quando Lenórien caiu, famílias inteiras de elfos foram dizimadas
enquanto o líder dos Espadas de Glória, um grupo especial de guerreiros santos da deusa que atuavam na defesa da cidade élfica, Berforan, lutou bravamente, mas perdeu seus filhos e viu seu império cair, o que o levou a fechar seu coração para a Glórien. Ele deixou a cidade em uma caravana que fugia de Lenor, e seu ódio pela deusa crescia a cada vez que via outro elfo ferido e desesperado. Berforan começou a procurar por mais elfos que sentissem a mesma coisa para tentar apaziguar sua dor, mas seu ódio apenas aumentou. Então, galera, esse é o vídeo dos elfos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Link aí embaixo do Apoia-se. Vem jogar com a gente. Não se esqueça, também temos os links da Amazon para você comprar o seu Tormenta 20 e alguns outros livros de Tormenta. Obrigado pela sua audiência. Valeu!